Alô galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos falar de estequiometria, pessoal. Estequiometria é a matéria que boa parte dos jovens tem dificuldade. E tem mais, é a matéria que tem o costume de cair muito em prova. Muito em prova, é mais ou menos assim. Um ano cai e outro também. Um ano cai e outro também. Eu vou colocar a questão aqui do lado aqui para você ler a questão, beleza? Mas a questão fala o seguinte. Fala que o hidrogênio reagiu com o oxigênio, falou assim, ó, 40 gramas de hidrogênio reagiram com 40 gramas de oxigênio. Vou botar o M aqui para ficar bonitinho, ó, bonitinho, ó. M é igual a 40. E o cara quer saber, e o cara faz três perguntas. Primeiro, qual é o reagente limitante? Letra B, a massa do produto formada. Letra C, a massa do reagente em excesso. Nós vamos fazer responder as três perguntas. Pessoal, eu coloquei um problema simples para você entender a essência da estequiometria que envolve excesso. Mas todos os problemas da galáxia, todos, sem exceção, se resolvem da mesma forma. O que muda é a conta, o tamanho do número. Que o cara vai botar um número maior que 40, vai dar uma multiplicação maior, uma divisão maior, mas a essência é a mesma. Ah, tio Marco, não acredito não. Acredite. Acredite. Você vai ver. Vem comigo, acompanha tio Marco, você vai aprender tudo de química. E ó, assim ó, bem no gingado. Olha só, vem comigo. Olha aqui, ó. Vamos lembrar? Primeira coisa, você tem que escrever a equação química, a reação. A equação é aquilo que representa a reação química, né? A equação tá aqui, ó, tá no quadro. Então é menos um problema, porque tem problema de estequiometria que você vai ter que montar a equação. Não é o caso. Segunda coisa, você tem que balancear. Por exemplo, 2 oxigênio, 1 oxigênio. Não está balanceado. Então, para você balancear, você vai colocar o 2 aqui na frente. Vai colocar o 2 aqui na frente. Aqui você vai colocar o 1, porque 1 vezes 2 de 2, 2 oxigênio, 4 hidrogênio, 2 hidrogênio. Para balancear, bota 2. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou te contar um segredo aqui, eu vou falar bem baixinho, só para você escutar o tio Marco. Olha só, todo problema que tem isso aqui, essa característica, o cara te dá 2 dados no reagente, anotou aí? Quando o cara te der 2 dados, massa, massa, mol, massa, volume, massa, não interessa a grandeza. Se é mol, se é massa, o volume, o número de moléculas, não interessa. 2 dados, anota assim. Quando for dado 2 dados, massa, 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 volume, volume, massa, não interessa. Mol, átomos, molécula, não interessa. Fique desconfiado que 99,99% das vezes é um problema de excesso. Você vai ter que conferir quem é o excesso. Não tem como eu bater o olho aqui, ó, e saber quem é o excesso. Espera aí. Tem o excesso. Não tem como fazer isso. Você tem que calcular. Não cai do céu não, filho. Quer ver? Vou te ensinar. Vem comigo. Aqui, ó. Vou botar bonitinho pra você aqui, ó. Número 1. Cálculo do reagente em excesso. Anotou aí? Vem, acompanhe o Marco, hein? Não fica para trás não, hein? Vamos lá. Olha só, meus amigos. Eu estou desconfiado que seja hidrogênio ou oxigênio. Eu não sei, tem que calcular. Então vamos lá. Você vai copiar a primeira linha da equação balanceada, lembra? Você vai copiar isso aqui, ó. 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Aí você vem aqui, ó. 2 mol de hidrogênio está para 1 mol de oxigênio. Beleza?
A primeira linha você copia da equação balanceada. Você não pode pensar nessa etapa, você só vai colar, beleza? Agora você vai pensar um pouquinho. Ah, tio Marco, aqui está escrito mol, aqui o cara me deu massa. Vou transformar esse mol para massa. O mol é a massa molecular expressa em grama. Jovem, como você já está aqui num problema de excesso comigo, eu tenho certeza que você sabe calcular a massa molar. Beleza? O hidrogênio vale 1, né? Só que eu tenho 2 hidrogênios, vai dar 2 aqui. 2 vezes 2 vai dar quanto no total? 4. Vou fazer devagarzinho aqui, vai ficar 2, ó. 2 que multiplica 2 gramas de hidrogênio. Está para... Aqui está escrita a palavra mol, ó. Está escrita a palavra mol e o cara me deu massa do oxigênio. Vou transformar esse mol para massa. É a massa molecular expressa em gramas. Um oxigênio vale 16, só que eu tenho 2. Então dá 32 oxigênios, ó. 32 gramas de oxigênio. Agora, jovem, atenção, dá uma parada aí, não coça a virilha agora não, jovem. Presta atenção aqui no tio Marco, olha só. Essa massa de hidrogênio vai consumir essa massa de oxigênio. Essa massa de hidrogênio vai consumir essa massa de oxigênio. Só que eu tenho quantos gramas aqui de hidrogênio? 40. Ó, eu tenho 40 gramas de hidrogênio. Qual é a massa de oxigênio? X. Ah, que legal, tio Marco. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. 2 vezes 2 não dá 4? Aqui não é 40? Eu posso ficar 4 por 40, que vai dar 1, aqui dá quanto? 10. 10 vezes 32 dá quanto? X igual a 320 gramas de oxigênio. Agora é a interpretação. Eu sei que você deve estar pensando assim, tio Marco, você está fazendo algumas perguntinhas agora na sua cabeça. Tio Marco, por que eu usei esse 40 aqui do hidrogênio? Eu não poderia ter usado o 40 aqui do oxigênio e fazer a reguinha de 3 ao contrário? Não, poderia. Vou chegar lá. Eu escolhi esse 40 aqui porque é mais fácil de simplificar. Ah, tio Marco, então eu vou ter que ter essa noção de matemática. Jovem, matemática base, todos nós, seres humanos viventes aqui na Terra, temos que saber alguma coisa. Não tem jeito. Então, eu usei esse 40 aqui porque é mais fácil. Aqui não deu 4? 2 vezes deu 4. Aqui não é 40? Cortei, deu 1. Cortei, deu 10. 10 vezes 32 é 320. Tranquilo. Agora a interpretação. Ó. Quando eu tiver 40 gramas de hidrogênio, eu vou consumir 320 gramas de oxigênio. Atenção! Ó. Quando eu tiver 40 gramas de hidrogênio, eu vou consumir 320 gramas de oxigênio. Aí você está olhando para cá e vai fazer a seguinte pergunta. Tio Marco, mas eu não coloquei 320 gramas para reagir. Eu coloquei apenas 40, tio Marco. Eu coloquei uma quantidade menor do que eu preciso. Eu vou até escrever a palavra preciso aqui, ó. I need, translation é preciso. Ó, 320 gramas é a quantidade que eu preciso. Eu preciso de 320 para essa reação ocorrer. Só que eu não coloquei 320, eu coloquei uma quantidade menor. Por isso que o oxigênio recebe o nome. É chamado reagente limitante. Ah, limitante porque ele está em menor quantidade. Ah, agora que eu entendi, tio Marco. Na verdade, eu preciso de 320. Uma quantidade de 320. Só que o cara colocou uma quantidade menor. Então é o oxigênio que é chamado de limitante. O que é limitante? É aquele reagente que está em menor quantidade. Beleza? E outro detalhe. É o oxigênio que manda na reação. Por um único motivo. Como ele está em menor quantidade, gente, se ele é o limitante, o hidrogênio tem que ser o excesso, tá? Ah, é sempre assim? É sempre assim. Para todos os problemas da galáxia, para todos os problemas da galáxia.
Se um é o que limita, o outro é o que sobra. É sempre assim, para todos. Então vamos lá. Então aqui o oxigênio é o limitante, é o que tem menor quantidade, é o que manda na reação. Por que eu falo que ele manda na reação? Porque quando essa quantidade de 40 gramas acabarem aqui na reação, a reação vai parar de funcionar. Tudo bem? É por isso que é limitante, ele está limitando. Exatamente, agora aula de português também. Eita, esse tio Marco tem café no bule, coisa bonita. Vem comigo, pessoal. Gente, eu usei o 40 gramas aqui e achei o limitante, beleza? Agora eu vou fazer a regrinha de 3 contrário para te provar que realmente o hidrogênio é o excesso, tá bom? Fazendo a regrinha de 3 ao contrário, ficaria assim, ó. 2 mol de hidrogênio está para 1 mol de oxigênio. Se o oxigênio é limitante, o hidrogênio tem que ser o excesso. Então eu vou relacionar os dois, ó, 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Aqui é mol, o cara me deu massa, vou transformar para massa. Aqui é mol, o cara me deu massa, vou transformar para massa. Vai ficar assim, ó, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4 gramas de hidrogênio. Aqui vai dar 32 gramas de oxigênio. Só que eu não tenho 32, eu tenho quanto que eu coloquei para reagir? Eu coloquei 40, né? 40 gramas de oxigênio. Qual é a massa de hidrogênio? Z. Z é igual. Fazendo a matemática aqui, isso aqui vai achar Z igual a 45 gramas de água. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Esse aqui. 4 vezes 40 dividido por 32. Fazendo a matemática aqui, ó. Vai dar por 4, que vai dar 1, por 4, que vai dar 8. Então a matemática vai ficar 40 dividido por 8, que vai dar 5 gramas de quem? De hidrogênio. Gente, o que significa isso? O importante agora é a interpretação. Olha só, quando eu tiver 40 gramas de oxigênio, se eu tivesse feito essa regra de 3 ao contrário, da direita para a esquerda, seria assim o raciocínio. Quando eu tiver 40 gramas de oxigênio, quanto que eu vou consumir do hidrogênio? Aqui, ó. Quando eu tiver 40 gramas de oxigênio, eu vou consumir quanto de hidrogênio? Eu vou consumir 5 gramas. Eu até botei de vermelho para você enxergar. Eu vou consumir 5 gramas. Só que o cara não colocou 5 gramas. O cara colocou quanto? 40. Gente, eu preciso de 5. O cara colocou uma quantidade maior, 40. Então, com certeza, o hidrogênio aqui é o quê? É o excesso. Ah, entendi. Então, ele está em excesso de quanto? Pô, se eu preciso de 5, o cara botou 40, ele está em excesso de 35. Beleza? Então, eu tenho um excesso de 35 gramas. Ou seja, 40 menos 5, que é igual a 35 gramas de hidrogênio. Essa é a massa do reagente em excesso. Beleza? Então, meus queridos, galera, agora nós vamos calcular a massa do produto formada. Só que nós vamos usar o limitante ou o excesso para fazer esse cálculo? Muito bem, vamos usar o limitante. Então, ficaria assim, ó, para cada 1 mol de oxigênio, vai gerar 1 mol de água. Ó, para cada 1 mol de oxigênio, vai gerar 2 mol de água. 2, ó, 2. É só colar. 2 mol de água. Então, transformando para mol isso aqui, mol, transformando para massa aqui, 1 mol vai ficar transformando para massa, transformando para massa. Aqui vai dar 32 gramas de oxigênio, aqui vai dar 2 vezes 18 gramas, 18 gramas de água. 32 gramas gera essa quantidade, só que eu não tenho 32 gramas de oxigênio. Eu tenho quantos gramas de oxigênio? 40. O cara colocou 40 gramas para reagir. 40 gramas de oxigênio vai ter Z.
Então aqui vai achar Z igual a 45 gramas de água. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Para elas um beijo, para eles um abraço.